Eita, minha gente, segurem-se, porque a história de hoje vai mexer com vocês. Imaginem só, lá em 1992, num canto esquecido do interior de Minas Gerais, um sítio que era um pedaço do paraíso, cercado de morros verdes e o cheiro bom de terra molhada. Era dia de festa, um casamento. A noiva, linda, pronta para dizer o Ross Senf. Mas num piscar de olhos, num arrepio que correu a espinha de todos, ela simplesmente sumiu. Pois é, um desaparecimento misterioso que virou lenda na roça e que só agora, 32 anos depois, ganhou um desfecho de doer a alma. Preparem-se, pois a verdade é sempre mais estranha que a ficção. Essa história prova que, por mais que o tempo passe, nunca se deve desistir de buscar a verdade sobre pessoas desaparecidas. Quem diria que um vestido de noiva, cheio de sonhos, seria a peça-chave para desvendar um sumiço sem explicação que atormentou uma família por mais de 3 décadas? Eu sei, parece coisa de cinema, mas é um dos casos reais de desaparecimento mais cabeludos que já vi. E acreditem, o que vamos desvendar aqui pode mudar como vocês enxergam as histórias de desaparecidos e como a tecnologia e a persistência de gente comum podem resolver casos não resolvidos. A gente sempre acha que essas coisas só acontecem com os outros, mas o mistério pode espreitar em qualquer esquina. E o mais chocante, o vestido dela apareceu à venda, como se não carregasse a dor de um desaparecimento misterioso. Venham comigo, vou contar cada detalhe que, pode ter certeza, vai te fazer pensar 2 vezes sobre o que você guarda no armário. Era um dia lindo, sol forte e um céu de azul vibrante. Maria Eduarda, a Duda, no auge dos seus 20 e poucos anos, era pura vida, com olhos que sorriam mais que a boca. Ia casar com Pedro, o namorado da vida toda, um sujeito bom, trabalhador dali das redondezas. O sítio da família dela, um lugar grande com pomar e riacho, estava todo enfeitado, flores por toda parte, comida no fogão a lenha, a alegria estampada no rosto de cada um. Duda se arrumava no quarto dos pais, no casarão mais antigo do sítio, um pouco afastado do salão da festa. A mãe, Dona Lúcia, e a madrinha, Tia Cida, ajeitavam o vestido de renda branca, comprado com sacrifício e cheio de sonhos bordados. Duda ria, falava dos planos, da casinha que iriam construir, dos filhos que viriam. Era o ápice da felicidade, um futuro que parecia certo e palpável. Por volta das 3 da tarde, pouco antes da cerimônia, Duda disse que ia dar uma última olhada no espelho, um momento só dela. A mãe e a tia saíram do quarto para ela ter seu tempo e foram checar os preparativos finais. Volto já, filha, disse Dona Lúcia, com o coração apertado de alegria. Mas ela não voltou a tempo. A mãe e a tia retornaram em uns 15 minutos. Chamaram. Bateram na porta. Nada. Um silêncio estranho, pesado, que não combinava com a festa lá fora. A porta estava entreaberta. E o quarto, antes repleto de risadas, estava vazio. O vestido de noiva, que minutos antes cobria Duda, agora estava jogado sobre a cama como se arrancado às pressas. O véu e o buquê no chão. A janela, que dava para a mata densa nos fundos do sítio, estava escancarada. Um calafrio percorreu a espinha de Dona Luz. Seu coração, que batia em ritmo de festa, agora acelerava em pânico. Duda! Duda! Ela gritava, a voz embargada ecoando pelo corredor. Dali em diante, o dia de festa virou um pesadelo, um desaparecimento misterioso que ninguém entendia. Pedro, ao ser avisado, correu desesperado, com os olhos marejados, sem acreditar. Não tinham brigado. Não havia motivo para ela fugir. Simplesmente não havia razão para aquele sumiço sem explicação. Onde estava Duda? Por que o vestido estava ali, e ela não? Esse detalhe do vestido, largado, foi o primeiro de muitos que fariam essa história se arrastar por décadas. Nossa, a confusão que se armou foi de louco. O que era festa virou pandemônio. Familiares correndo, vizinhos chegando para ajudar. E Pedro, coitado, num estado de dar dó, chamando pela noiva por todo o sítio. A polícia foi chamada, mas em 1992, a investigação de pessoas desaparecidas, principalmente no interior, era precária. Chegaram poucos policiais, meio perdidos na imensidão da propriedade. Olharam o quarto, a janela aberta, o vestido amassado. Tentaram seguir algum rastro na mata,
mas a terra seca em alguns pontos e a mata fechada não ajudavam. Nenhuma pegada clara, nenhum sinal de luta, só o silêncio e o desespero da família. A teoria inicial da polícia foi a mais comum: fuga. Mas a família não aceitava isso. Minha filha jamais faria isso, berrava Dona Lúcia, com a voz rouca de tanto chorar. Pedro jurava que o amor deles era verdadeiro, que não havia motivo para Duda desistir do casamento e sumir assim. Mas sem provas, sem testemunhas do momento do desaparecimento misterioso, a investigação patinava. Muitos casos reais de desaparecimento em áreas rurais são mais difíceis de resolver pela vastidão do território e falta de infraestrutura. O caso da Duda virou mais um desses casos não resolvidos, um ponto de interrogação gigante na vida de todos. Foram dias de busca incessante, com a comunidade mobilizada. Batalhões de busca, cães farejadores, não tão eficientes quanto hoje. Cada pedaço do sítio, cada ribanceira foi vasculhada. Nada, nem um lenço, nem um grampo, nem um bilhete. Um sumiço sem explicação tão completo que beirava o irreal. A única coisa que sobrou foi aquele vestido de noiva, guardado como uma relíquia, uma lembrança dolorosa e muda. Com o tempo, as buscas diminuíram, a polícia se afastou e o caso foi arquivado, virando mais uma das histórias de desaparecidos que a gente ouve e se assusta, mas que a justiça não consegue dar um ponto final. O luto e a incerteza se tornaram companheiros da família, uma ferida que nunca cicatrizava. Como uma pessoa simplesmente evapora assim, sabe? É de deixar a gente com a pulga atrás da orelha. E o tempo passou. 1 ano virou 2, 10, 20, 32 anos se foram, como a água do riacho lá do sítio. O lugar, antes cheio de alegria, agora carregava um ar melancólico. A família nunca mais foi a mesma. Dona Lúcia envelheceu com a dor do desaparecimento misterioso da filha nos olhos, esperando por uma notícia, qualquer sinal. Pedro tentou seguir a vida, casou, teve filhos, mas a sombra de Duda e do sumiço sem explicação dela sempre pairou sobre ele. A comunidade não esqueceu. O caso não resolvido da noiva que sumiu virou folclore local, uma daquelas histórias de desaparecidos contadas em volta da fogueira, com arrepio na espinha. Diziam que ela fugiu com outro, que se cansou da vida no campo. Outros falavam em vingança, feitiçaria, gente ruim que levou a moça. Alguns até falavam em abdução, de tão inexplicável que era o sumiço. Mas a verdade é que ninguém tinha ideia do que aconteceu com uma das pessoas desaparecidas mais comentadas da região. Naquela época, a tecnologia de hoje era ficção científica. Não havia celular, internet, GPS, nem câmeras de segurança. A investigação desaparecimento era feita na base da intuição e do boca a boca. E quando não se via nada, não se achava nada, o caso esfriava. Muitos casos reais de desaparecimento acabam assim, virando estatística, uma memória dolorosa para os familiares. Mas a esperança, por mais fraca que fosse, nunca morreu de vez no coração da família de Duda. Eles se agarravam a qualquer fio, a qualquer notícia, por mínimas que fossem as chances. Afinal, como se vive com a ideia de que alguém que você ama simplesmente deixou de existir, sem um adeus, sem um corpo para velar? É uma tortura que dura a vida inteira. Quem já passou por isso sabe a dor de não ter resposta. Então, 32 anos depois, em 2024, a vida pregou uma peça inacreditável. A sobrinha neta de Duda, Clara, uma moça antenada, vivia com o celular na mão. Procurava um vestido de festa vintage para uma ocasião especial. E hoje, como sabemos, tem de tudo na internet. Brechós online, marketplaces, grupos de desapego. Ela navegava num desses sites de venda de usados quando um vestido chamou sua atenção. Branco, de renda, um estilo que, mesmo depois de tanto tempo, tinha uma elegância clássica. Mas não foi só a beleza que a fisgou. Foi um detalhe na renda, um padrão que ela vira em fotos antigas da família. Um padrão único, que sua avó, irmã de Duda, sempre contava ter sido escolhido a dedo pela noiva. O coração de Clara deu um salto. Ela pensou, não é possível, é só coincidência? Mas a curiosidade foi maior. Mostrou a foto para a avó. A senhora, já de cabelos brancos e memória falha para outras coisas,
congelou ao ver a imagem. Os olhos marejaram na hora. Meu Deus, esse é o vestido da Duda. Eu conheço essa renda. Esses bordados, eu ajudei a escolher, exclamou, com a voz trêmula. Era o mesmo vestido, aquele que estava na cama de Duda no dia do desaparecimento misterioso. Como assim? Como ele foi parar ali, num site de vendas online, 32 anos depois? A notícia se espalhou como fogo na palha. Um choque. Aquele objeto, símbolo de um sumiço sem explicação, agora reaparecia do nada. Que reviravolta! Esse achado inesperado reacendeu a chama da esperança e da indignação. Era a pista que eles nunca tiveram. A ponta do iceberg de um dos mais angustiantes casos reais de desaparecimento. A venda do vestido por uma desconhecida morando a centenas de quilômetros foi o estopim para uma nova e intensa investigação desaparecimento. Quem vendia o vestido? Como o conseguiu? A internet, que não existia na época do desaparecimento misterioso, era agora a chave. E a gente vê como as redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa para a gente comum desvendar histórias de desaparecidos. A cada dia, as pessoas desaparecidas podem ter suas histórias reescritas por um clique, um olhar atento como o de Clara. A coisa esquentou de vez. Com a prova do vestido em mãos, a família de Duda, liderada pela avó e por Clara, procurou as autoridades novamente, mas o cenário era diferente. Não era mais um desaparecimento misterioso sem evidência. Agora havia um objeto físico, um elo concreto com o passado. E a tecnologia estava a posto. A polícia, com a pressão da família, reabriu o caso não resolvido. Primeiro, rastrearam a vendedora. Na internet sempre há um rastro. Com o endereço IP e dados de cadastro, chegaram até a mulher. Ela morava em outro estado, uma senhora que jurou não ter ideia da origem do vestido. Disse que o comprara numa feira de antiguidades há uns 10 anos, de um homem cujo rosto mal lembrava. A investigação desaparecimento precisava ir mais fundo. Com o vestido em mãos, exames minuciosos foram feitos. A ciência forense moderna buscou DNA, analisou fibras e poeira, e eles acharam resquícios de terra nas barras do vestido, de um tipo de solo que batia com o do sítio de Duda. E mais, fibras de uma tapeçaria antiga que a família reconheceu, da sala de visitas perto do quarto de Duda. E o mais estarrecedor, um fio de cabelo minúsculo que, submetido a exames de DNA, revelou ser da própria Duda. Isso descartava de vez a teoria de fuga. Ela estava com o vestido quando sumiu. Mas e o homem que vendeu o vestido? A polícia usou as vagas informações da senhora, cruzou com registros de feirantes da época e usou sistemas de reconhecimento facial em fotos antigas. E eita! Chegaram a um nome, um sujeito com passagem por pequenos furtos, que vendia todo tipo de cacareco e que tinha trabalhado como jardineiro nas redondezas do sítio de Duda, bem na época do desaparecimento misterioso. O jardineiro, que nunca fora um suspeito sério, era agora o foco. Vemos como a persistência de gente comum, junto com a tecnologia, pode desenterrar casos reais de desaparecimento que pareciam esquecidos. As histórias de desaparecidos são cheias dessas reviravoltas, e esse sumiço sem explicação estava começando a ser desvendado. A polícia foi atrás do jardineiro, já um senhor, vivendo uma vida pacata em outra cidade, e confrontado com as evidências, com o peso de 32 anos de segredo, ele finalmente desabou. Pois é, minha gente, o jardineiro, seu Benedito, não aguentou a pressão. Com o DNA, as fibras, a história do vestido e a certeza de que a verdade viria à tona, ele confessou. A história que contou foi de arrepiar. No dia do casamento, ele trabalhava perto da casa grande. Viu Duda pela janela, sozinha no quarto. Segundo ele, num impulso de loucura, de desejo, entrou no quarto. Duda, assustada, gritou. Na tentativa de calá-la, ele a sufocou. Não foi premeditado, disse ele. Foi descontrole. Em pânico, sem saber o que fazer com o corpo, ele a enrolou em um lençol e a levou pela janela, atravessando a mata nos fundos do sítio. Enterrou-a num local isolado que conhecia bem. E depois voltou para a festa, agindo como se nada tivesse acontecido. O vestido jogado no chão, ele pegou, por alguma razão doentia, talvez como um troféu, ou para se livrar de uma evidência. Escondeu-o por anos,
até que um dia decidiu vendê-lo numa feira, acreditando que ninguém jamais o reconheceria, que o desaparecimento misterioso de Duda seria um caso não resolvido para sempre. O corpo de Duda foi encontrado no local indicado por ele, já em estado de ossada, mas com a ajuda da tecnologia e de exames de DNA, foi finalmente identificada. Que alívio e que dor, tudo ao mesmo tempo, para a família. 32 anos de angústia e incerteza sobre o sumiço sem explicação chegavam a um fim trágico, mas com a verdade revelada. A investigação desaparecimento que durou décadas encontrou seu ponto final. A família pôde, enfim, enterrar Duda com dignidade, dar a ela o adeus que foi roubado. É uma daquelas histórias de desaparecidos que mostra como um detalhe, um objeto, pode ser a chave para desvendar um mistério. E vemos como as pessoas desaparecidas merecem que a gente nunca desista de procurar, de investigar, de usar todas as ferramentas disponíveis, até mesmo a internet, para trazer a verdade à tona. Quem diria que a venda de um vestido online, por alguém sem ideia da história que ele carregava, seria o ponto de virada para um dos casos reais de desaparecimento mais impressionantes que já vimos. Um detalhe muda tudo, não é? Pensamos estar seguros, que o tempo apaga a verdade, mas o perigo mora ao lado, muitas vezes disfarçado, como a história de Duda nos mostrou. E a força da comunidade, da internet, da memória que se recusa a morrer, pode sim desvendar o que a polícia de anos atrás não conseguiu. Temos que ficar espertos, com os olhos abertos. Esse caso da noiva, um desaparecimento misterioso e um sumiço sem explicação por tanto tempo, é um lembrete cruel de que nunca podemos baixar a guarda, e que um caso não resolvido pode ter uma luz no fim do túnel, mesmo depois de décadas. O que você faria se encontrasse um item com uma história tão pesada num site de vendas? Você conhece alguém que buscou por pessoas desaparecidas por tanto tempo? Conta aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. É importante discutir sobre esses casos reais de desaparecimento, sobre as histórias de desaparecidos que marcam nossa gente, para aprendermos e nos protegermos. E fica o alerta: cuidado com quem você confia, especialmente em lugares mais isolados. As aparências enganam, e os segredos podem estar escondidos bem debaixo do nosso nariz. A internet nos deu um poder que, usado da forma certa, pode ser a maior arma na investigação desaparecimento. Agora que você aprendeu isso, assista ao próximo vídeo onde eu explico como o algoritmo de redes sociais pode ser sua maior arma para encontrar pessoas desaparecidas ou resolver casos reais de desaparecimento que parecem sem solução, mostrando como a colaboração online e a viralização de informações podem ser mais eficazes do que você imagina para desvendar mistérios que a justiça tradicional não alcança.